bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo por aqui? Está começando então a série Vivendo em Solo Mexicano. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o fato da gente só olhar o México como praia, Cancún, Tulum, que são as suas praias que são lindas e maravilhosas, a gente sabe. Mas eu estava refletindo no tempo que eu morava lá sobre como, de fato, todos os estrangeiros só veem o México como não vê o que ele tem de grandioso nas suas cidades ou até mesmo na cidade do México, que é um estado grande, que é a capital, e onde a gente pode encontrar muitas coisas e muitas coisas legais para fazer. Porém, diante disso, eu buscando também para poder fazer esses vídeos para vocês, vivendo em solo mexicano, eu fui buscar muitas coisas que eu poderia falar para vocês. Então, a gente começou na semana passada com o da Frida, que foi um marco para mim saber daquilo, até mesmo em relação à apropriação cultural e tudo mais. Mas, falando exatamente do vídeo de hoje, né, que é México além de Cancún, Cancún é o principal e todos os turistas falam, ai, vamos pro México, vamos não sei o quê. Inclusive teve esses tempos uma pessoa que foi pro México, que foi para Cancún com a namorada e tudo mais, e ele fala, né, ah, mas eu não vi tanta pimenta lá. Então, assim, para vocês verem como às vezes a gente não tá aptos a realmente ver a cultura daquele país e até mesmo ver a cultura que existe dentro daquele país e valorizar essa cultura, né? Diante disso, e para me ajudar neste vídeo, eu consegui um livro lá do México, nos últimos dias que eu estava lá, que é justamente 365 atividades para você fazer na cidade do México. Então, que a gente deve experimentar no México. Então, diante disso, acho que o meu vídeo é basicamente falar isso. Existe sim muitas atividades que a gente pode sim ver além das praias, além daquele lugar lindo, além daquilo que é turístico, né? Porque eu entendo que a gente vai para o país, a gente quer turistar, a gente quer conhecer a grande maioria das coisas que tem ali dentro daquele país. Mas você já parou para pensar o quanto você está desvalorizando a cultura daquele país que trabalha, e até mesmo os estrangeiros dentro do nosso país, será que eles realmente estão vendo o quanto a gente trabalha, o quanto a gente produz cultura? A cidade do México é conhecida exatamente por isso, por ser a capital da América Latina que mais é a capital da cultura. Então, assim, como que a gente não vai valorizar isso? Tem que valorizar essas coisas, essas pequenas coisas para que o país comece a ver com outros olhos. Eu sempre digo que o México me transformou no sentido que o que eu sabia do México era dentro de séries. Eu sei que a gente buscando, a gente no famoso Google, né? A gente consegue muitas coisas, mas assim, viver dentro daquele país e ver o quanto eles são batalhadores, o quanto eles são trabalhadores igualzinho o brasileiro, eles trabalham de verdade, sabe? Então, assim, não que o brasileiro não trabalhe, mas é que eles realmente trabalham, eles realmente conseguem, eles lutam por aquilo que eles querem. E diante disso, como é que eu, né, vivendo naquele lugar, vou somente falar das praias? Que inclusive eu não consegui ir para Tulum nem para Cancún, até porque no tempo que a gente ia, estava tudo fechado. Então, assim, eu fiquei mais dentro de casa, dentro do México, por conta da pandemia, do que turistando ou vendo mesmo a cultura deles ali. Mas o que eu pude ver é essa riqueza do artesanato, essa, essa valorização, sabe, das roupas, esse essas feiras, sabe, toda semana tinha evento. Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa valorizar. E claro, esse livro aqui tem me ajudado a ver que eu não vi nada, claro, porque são 365 dias, ou seja, atividade para um ano, para todo dia. Então, assim, diante disso, você, agora, vendo este vídeo, você vai pensar México só em Cancún? Você vai pensar México somente praias? Você vai pensar México somente aquilo que a mídia consegue, que mostra?
é muito mais do que isso. Da mesma forma que o Brasil é muito mais do que o carnaval, é muito mais do que, né, passistas, é muito mais que isso. O Brasil tem uma riqueza enorme, sabe? É muito mais do que carnaval e futebol. Então, nós que estamos aqui precisamos levar esta visão para os outros, da mesma forma que quando a gente está em outro lugar, nós precisamos também reconhecer, especificamente agora do México, reconhecer que não que existe algo além do que somente praias, no caso, né? Então, assim, do que a mídia coloca, do que as famosas colocam, sabe? É muito mais do que isso. Nós precisamos olhar para o país e ver o que o país pode nos ensinar, o que o país pode nos dar, o que o país pode nos. Sabe? É muito mais do que isso, né? Para mim não me alongar muito neste vídeo, mas eu queria deixar essa mensagem. O que de fato nós reconhecemos e sabemos que aquilo é como verdade absoluta? O que nós temos buscado diante da cultura dos outros países ou só criticado? Ou só visto coisas que a série nos mostra? Sim, gente, a gente sabe como é o país México e assim, eu não tô aqui para dizer que não é desse jeito, mas eu tô dizendo que além disso, é um país sofrido, é um país que precisa melhorar em muitas coisas, como eu disse em um post que eu fiz recentemente, quando eu saí lá do México, o México precisa crescer em alguns pontos, mas da mesma forma que precisa ser reconhecido também o que eles fazem. Então fica aqui a minha reflexão de como nós estamos consumindo a nossa cultura diante daquele país que nós vimos e vivemos durante um tempo, ou somente vamos lá para criticar. Eu digo que vim apaixonada do México, e acho que a maioria das pessoas que me seguem conseguem ver que eu realmente sou apaixonada por aquela cultura e como eles abraçam o brasileiro e como eles dão valor ao brasileiro e principalmente alguns os brasileiros, eles são reconhecidos lá. Então, assim, e aí a gente vai continuar vendo somente aquilo que a gente quer ver ou aquilo que está nos mostrando daquele momento? Fica aqui minha reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!